Presta bem atenção. Se eu estivesse procurando opções para vender, eu não olharia gráfico. Muito menos daria trela para recomendação de analista. Eu começaria olhando uma coisa: onde o mercado está pagando mais. Porque talvez você não saiba, mas certas opções pagam de 2 a 3 vezes mais prêmio do que outras. E não é aleatório, existe um motivo. E é exatamente o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Como eu, Felipe Figueira, encontro as opções com o maior prêmio, como que esse prêmio é calculado e principalmente se eu fosse abrir agora uma venda de opções, quais seriam as que estariam dentro do meu radar. Sem mais delongas, vamos embora. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador do Clube Trader Raiz, o ambiente completo para traders de opções, feito de trader para trader. Vamos ser sinceros aqui, né? A maioria de quem entra no mercado de opções, ele acaba pensando o seguinte: qual opção está pagando mais? Onde estão os maiores prêmios? E essa pergunta ela não é ruim, inclusive é uma das perguntas mais importantes se você quer começar a gerar renda na bolsa utilizando as opções. Mas tem nuances que vamos entrar em detalhe aqui ao longo desse vídeo para você ficar a par realmente se o maior prêmio só que vale a pena ou unir o útil ao agradável. E o que é esse prêmio que a gente está falando aqui, né? Muita gente está começando agora em opções ou ouviu falar, não entendeu bem às claras o que é o prêmio, vamos falar sobre isso agora. O que a gente chama de prêmio é o crédito que entra na sua conta no momento que você vende ali a opção. Se você vende uma call ou vende uma put, no dia seguinte, a liquidação é no dia seguinte, você já recebe esse dinheiro quantitativo ali total do que você vendeu essa opção, perfeito? E é isso que a gente chama de prêmio. É a remuneração que o mercado te oferece, em contrapartida você tem obrigações com aquela ação. Só que tem um detalhe muito importante, né? Prêmio alto não é presente, e assim como o pagamento de dividendo das ações também não é presente, um prêmio exageradamente alto nas opções, igual vamos olhar daqui a pouquinho no nosso ranking, também não é interessante. O prêmio alto, ele é informação. O que pode estar acontecendo com aquela ação que está fazendo o prêmio estar elevadíssimo, muito além da média. E só um spoiler aqui, eu não gosto de pegar as opções que mais estão pagando, porque geralmente acabam tendo esses riscos e incertezas. O ideal é ponderar, vou te mostrar como ponderar ao longo desse vídeo. Então, o prêmio mais alto tem maior expectativa de movimento, né? Se uma ação está pagando muitos por cento ali para você fazer aquela venda, alguma coisa está sendo esperada pelo mercado, expectativa de mercado. E justamente por isso pode ter mais oportunidades, né? No momento que você tem um prêmio maior, você tem, além de um fluxo mais positivo, você tem uma zona de 0 a 0 maior, que é o break-even. Você acaba tendo maior tranquilidade para fazer o seu manejo, já que você vai ter uma zona de lucro maior. Então, de fato, um prêmio maior, ele é importante para o trader de opções. Agora, imagine que você é um vendedor de seguro de carro, né? Você cobraria o mesmo valor para o seu cliente de um carro que fica parado na garagem, não sai quase, a pessoa usa um final de semana para, né, ir ali na Urca, dar uma voltinha ali na Barra e voltar e nada mais, do que um outro cara que tem o perfil de quem usa o carro para trabalhar todo dia, uma hora para ir, outra hora para voltar, estaciona o carro no meio da rua. Então, será que você cobraria o mesmo prêmio do seguro de um carro que não anda e um seguro de um carro que anda muito? É isso que tem que ser ponderado. No mercado de opções, isso é muito parecido. Quanto maior a expectativa de movimento de uma ação, maior tende a ser o prêmio que o mercado está disposto a te pagar para vender aquela opção. E é aí que começa a ficar muito interessante. Porque quando você entende isso, você para de ficar caçando qualquer opção de forma aleatória por aí. E começa a procurar os lugares onde o mercado está pagando melhor, com mais critério. Claro que aqui a gente está falando de métricas de mercado, né? E aqui vai o primeiro grande conceito que você, como vendedor de opções, você precisa ter. E o primeiro conceito é volatilidade. Quanto maior a expectativa de um papel mexer, subir, cair, maior a volatilidade implícita. As opções têm capacidade de prever o movimento da ação. Inclusive, para você saber se uma ação vai mexer muito, olhe as suas opções, olhe a sua volatilidade implícita. Quanto maior essa volatilidade implícita absoluta, de fato, né, maior tende a ser o prêmio que essa ação paga. Claro, as opções dessa ação. E para fazer essa análise de volatilidade, dá uma olhada aqui no ranking aqui no nosso Clube Trader Raiz, tá bom? Eu vou filtrar pelo nível de volatilidade. Então, quanto menor for esse número, que é o IV, volatilidade implícita, ou em inglês Implied Volatility, quanto menor for esse valor, menor vai ser o prêmio esperado da ação. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, Vulcabras, né, com o IV
de 18,6%, né? Agora no dia 12. Então a gente tem expectativa de que no horizonte de um ano o Vulcabras pode subir ou cair 18,6%, certo? Agora, por um outro lado, se a gente pegar as ações cujas opções mais têm volatilidade, né? E a gente vai descendo, você vê que tem muitas, né? A CIA, por exemplo, ela está com expectativa de movimento de 51,8% no horizonte de um ano. Então, mais do que o dobro do que a gente estava olhando ali agora para a Vulcabras. Então, a CIA está com uma expectativa de movimento maior, logo o prêmio esperado para a C&A espera-se que seja maior. Mais interessante, por exemplo, uma venda de put, você vai ter um prêmio maior. E aí cabe analisar o fundamento, vamos falar daqui a pouquinho dessas métricas cruzadas, né? Mas o importante é você entender que a volatilidade implícita ela tem um fator muito preponderante quando você olha ali o prêmio da opção. Outra questão muito importante é o vencimento. Quanto maior o vencimento, né? Seguro do carro novamente. Se eu vou fazer o seguro para um mês, é uma coisa. Um seguro para um ano vai custar muito mais, né? Não chega a ser 12 vezes mais, mas custa muito mais. Agora, você como vendedor do seguro do carro, se você pudesse fazer o seguro por um mês, 2 meses, 3 meses, será que não seria mais interessante você cobrar, sei lá, metade de um ano, né? Então, é isso que a gente faz nas opções. As opções com vencimento longo, né, um ano, etc e tal, eles têm um decaimento muito menor, não é tão interessante assim. Mas quanto maior o vencimento, a expectativa é que o prêmio seja maior, né? Então você acaba coletando mais crédito quanto maior for o vencimento do contrato dessa opção. A distância do strike também é algo muito importante, né? Uma opção muito dentro do dinheiro, ela vai ser com certeza um prêmio muito maior. Só que você tem maior chance de ser exercido. Exercício é você ser obrigado a fazer algo, né? Quando você vende a opção, lembra? Você tem uma obrigação. Se você vende uma call, você tem a obrigação de vender a ação naquele preço do exercício, na data do exercício, né? A opção tem um vencimento e tem um preço. Quando a gente fala da put, você tem a obrigação de comprar a ação caso ela esteja abaixo daquele valor. Então, quanto maior essa distância, menor o valor extrínseco, que é isso que importa para a gente como vendedor de opções, né? Eu, particularmente, eu gosto de vender opções na linha do dinheiro. Ah, mas é porque tem maior risco de exercício. Sim, eu vou entrar numa região, né, melhor, mais adequada. Eu aceito comprar, aceito vender a ação naquele valor. Então, eu espero o mercado me dar a oportunidade. Eu não fico botando o strike muito fora do dinheiro, pegar um prêmio miserável e pouco valor extrínseco, né? Então, volatilidade, vencimento e strike são importantíssimos para compor aí o preço, o prêmio da opção. Mas como que eu encontro, então, essas opções que mais estão pagando, né, nos seus contratos mensais? Na nossa plataforma você consegue estar vendo aqui, ó, opções, você bota no dashboard e diretamente o sistema já puxa para você com dados intradiários as maiores valorizações do dia. Por exemplo, hoje, né, BBSE aqui pancando, Tupi, por aí vai. E nesse lado aqui, que é o que importa para a gente, né, são os maiores prêmios, né, aqui então para os vendedores de opções, né? Então olha só, aqui a gente começa a olhar, né? Como é que eu faço para utilizar esse dado, né, fresquinho que se tem no nosso sistema, né? Primeira coisa, a gente vai estar pela média. Então o sistema pega o prêmio da call e o prêmio da put, faz uma média entre os dois e ranqueia por ele, tá bom? Então se você estiver vendo o prêmio de uma put, você quer vender uma put, então olhe mais aqui. Se você tem a ação e você busca rentabilizar em cima dela, olhe venda da call, né? E ignore essa questão da média, né? Agora, será que toda ação dessa daqui realmente vai estar pagando um prêmio proporcional? Será que tem oportunidade ou não tem? Aí já é uma opinião pessoal minha, cada um tem o seu critério fundamentalista, gráfico e tudo mais. Meu objetivo não é fazer análise de compra, de venda, é te ensinar como encontrar prêmios que podem fazer sentido ou não. Então, por exemplo, o Braskem, eu já não me interessaria, apesar do prêmio elevado, né? Tem umas questões societárias um pouco estranhas, né? Embraer já acho mais interessante. Embraer já acho mais interessante. Então, tá com prêmio elevado. A ação, claro, é uma ação, né, uma empresa que vive de entregáveis. Então, quanto mais ela entrega os aviões, mais ela amplia a capacidade, mais ela fatura e mais ela lucra, não é verdade? Mas, apesar de ser um pouco cíclica a indústria, né, de certa forma, é uma empresa que está pagando um bom prêmio, né? Brasil Foods também, MBRF pagando bastante prêmio. A Azaleia também. A gente tem também aqui a Brava. Brava já tem um pouco de dívida, né? Então, eu dou uma olhada no prêmio e dou uma olhada no fundamento. O fundamento é fundamental, né? De você olhar se você vende opções. Porque a última coisa que você vai querer fazer é vender uma opção só pelo prêmio, você não olhar a ação, por exemplo, o Braskem, né? No gráfico, você consegue ver que a ação vem caindo há muito tempo já, né? Chegou a R$ 58, R$ 59 e agora já está R$ 9,34. Apesar de você poder vender opções dela e estar vendendo call aqui toda semana, todo mês, quem sabe você
poderia ter pago, ficado no 0 a 0 nessa queda, né? Fazendo venda de call coberta na Braskem. Só que é o risco, cara, de você encarteirar uma ação, por exemplo, tá em tendência de baixa, que os fundamentos são meio duvidosos, governança meio mais ou menos, né? Então, apesar do prêmio estar elevado em Braskem, já não me sinto tão à vontade, né, de encarteirar nos 9,85. Aí eu já estou falando de venda de put. A venda de put aparece aqui, esse prêmio aqui é no horizonte de um pouco mais de um mês, né? Vou botar 24 dias úteis, né? No dia que eu estou gravando esse vencimento de referência, né? Então, a Braskem, mesmo pagando 8% para poder vender essa put, eu não fico confortável, né? Agora, se pegar, por exemplo, a Embraer em BJ3, né? Em BJ3, aí eu já fico um pouco mais confortável. Ah, sim, tem caído. Mas observa aí os últimos anos, como é que realmente está aí a Embraer, né? Vou tirar aqui as nossas anotações mais intradiárias, né? Olha como é que a Embraer foi de 5,70 e tanto até R$ 100, cara. E agora tá fazendo o que parece ser uma correção, entendeu? São dois pesos, duas medidas. Uma tá pagando um pouquinho a mais de prêmio, no que aparentemente pode ser um risco maior, né? Aqui de Braskem, comparado com Embraer, né? Assim, essa é uma análise que você tem que fazer, cara. Você chegar à conclusão de que, pô, compensa eu ganhar ali meus 0,5% a mais numa venda de put em Braskem, correr talvez um risco maior, depende da sua análise, isso, né? Cada um, né, tem uma opinião, né? Mas eu prefiro uma ação que esteja em tendência de alta, crescendo. Então, pondere isso. Se vale a pena você seguir simplesmente o prêmio ou você ter ali uma condição de entrar melhor numa ação um pouco mais sólida, né? Claro que é importante você ver a put específica que você pretende vender ou a call específica que você pretende vender e comparar os diferentes ativos, né? Ali a gente tem uma média de um vencimento mensal de opções, né? Entre especificamente em cada prêmio, veja quanto que você recebe de prêmio dividido pelo strike para você descobrir de fato o yield, né? O yield dessa venda de put ou venda de call, né? As calls estão pagando mais por causa do juro elevado. E aí pondere sempre essa questão do fundamento aí que eu te falei. Percebeu a diferença? O problema não é vender opções ou vender alavancado, é vender opções de uma ação que você não se vê tendo ela. Então, prêmio e fundamento são importantíssimos juntos. O que eu faria agora se eu estivesse começando hoje, então, no mundo das opções, no mundo das vendas de opções? Primeiramente, eu não operaria tudo, né? Temos aí mais de 100 ações que têm opções na Bolsa Brasileira, então eu não operaria 100. Eu escolheria umas 10, criaria uma watch list, ou seja, eu ficaria de olho, uma lista de observação para você entrar em detalhes nessas ações e ver, pô, essa aqui tá pagando um pouquinho mais, essa um pouquinho menos, essa tá num bom ponto gráfico, essa tá com um problema de fundamento, essa não tá. Fazer em 10 é muito mais factível do que fazer em 100, não é verdade? Só aí, então, com essas 10, você consegue ter capacidade de filtrar o que vale a pena para você gerar renda, com mais segurança e menos risco. Só que essa dinâmica, ela vai evoluindo, né? Às vezes o mercado ele te paga pouco, em outros momentos ele te paga muito melhor pelo mesmo tipo de operação que você está querendo montar. E quando esses momentos aparecem, você tem que estar preparado. Não desesperado, preparado. Porque o dinheiro não está em operar mais, o dinheiro está em operar melhor. E captar maiores prêmios pode ser excelente, se você souber o que você está fazendo. E agora que você já sabe os critérios para fazer melhores vendas de opções, eu te convido a conhecer mais sobre o Clube Trader Raiz. Não é só uma ferramenta, não é só um curso, é um ambiente completo para traders de opções. Então, se você quer explorar novas fronteiras para poder estar rentabilizando, gerando renda com os investimentos que você já tem, recomendo que você dê uma olhada lá no nosso Clube Trader Raiz, a página vai estar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, mete um like nele aí, manda para aquele seu amigo que tá vendendo call e vendendo put sem nem saber do ativo que ele tá fazendo. Será que ele tá vendendo com critério ou sem critério? Né? Manda para ele. Grande abraço, bons estudos, valeu!